Fala pessoal, seja bem-vindo ao CMcast. Hoje estamos gravando aqui nosso quinto episódio e é com muito prazer que eu apresento a nossa convidada, doutora Liana Aragão. Doutora, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-la aqui. A doutora Liana, ela é psicóloga clínica com ampla experiência em psicoterapia para adultos, casais e famílias. Doutora, acho que a gente vai ter um papo bem enriquecedor. É uma conversa bacana, falar um pouco sobre saúde mental, principalmente nesse ambiente empresarial, que é um ambiente hoje que acho que a maioria das famílias estão introduzidas, né? Isso. Já, Valeria, obrigada pelo convite, né? Sempre muito bom poder falar sobre esse tema, né? Psicologia, saúde mental, relacionamento, ansiedade, né? E assim, vou me apresentar e vou já começar a falar um pouquinho por que a minha vida, a minha experiência está tão vinculada entre empresa e psicologia, né? Às vezes as pessoas não entendem muito, eu faço um trabalho muito próximo com empresas familiares, e aí acho que é importante entender como é que foi essa construção, né? Sou psicóloga há 20 anos, terminei na Unifor, e cresci dentro de uma empresa familiar. Meu pai é bodegueiro, como se fala, crescemos dentro de uma bodega e sou do interior do Ceará, de Xanguá. E meu pai é um empreendedor nato, né? Tem uma história de vida muito forte, muito marcante. Foi realmente um sobrevivente, né? Uma pessoa muito humilde, que tinha muitos irmãos, era rima de família, não tinha pai. E desde muito cedo começou a empreender, né? Tudo que era de novidade ele levava para Xanguá. Como um bom empreendedor, ele via o que ia chegar. E assim ele foi teve vários negócios, várias empresas, e eu cresci nesse ambiente, onde os almoços eram negócios, né? Sou a quinta filha, né? Tenho quatro irmãos. E então a empresa sempre foi esse ambiente que eu me senti muito à vontade, que eu gostava desse movimento de pessoas, de negociação, de processo de produtos, né? Quando a gente, depois com 14 anos, eu vim morar aqui em Fortaleza. E é um movimento que todos os meus irmãos já tinham feito. E aí, quando a gente ia para Tianguá, primeiro dia de férias, meu pai já dava folga para a secretária e eu ficava o mês todo lá trabalhando. Então, o valor do trabalho sempre foi uma coisa muito forte na minha família. E aí, eu trabalhava o mês todo, ele me remunerava, eu adorava ficar lá naquele movimento com ele. Então, assim, sempre fiquei muito à vontade no ambiente de empresa, mas sabia que não era aquilo que eu queria. Sempre gostei muito de pessoas da área de saúde, né? Em contrapartida, minha mãe é uma pessoa que sempre estava, é a psicóloga nata que eu falo para ela. Ela não terminou psicologia com 70 anos, mas eu cresci vendo minha mãe recebendo amigas em casa, conversando, ela indicava um livro e as amigas às vezes choravam, né? Então ela fazia esse aconselhamento. Então eu tinha essas duas influências na minha vida. E aí, fiz psicologia, é uma coisa que também marca muito minha história, que assim que eu entrei na faculdade é uma recomendação, faça terapia, né? Todos os professores, graças a Deus, recomendam isso, e eu realmente comecei a fazer terapia no primeiro semestre, e foi uma coisa que mudou muito minha vida, né? Eu tinha essa dificuldade porque minha família toda era do interior, eu morava aqui sozinha, tinha dificuldade de permanecer aqui, e a terapia realmente foi assim, foi um divisor de águas, foi o que me possibilitou ficar aqui, e fazer todo esse processo de uma construção profissional muito bem formada, Eu né? achei legal você falar que, assim, você falando, eu me vi aí também nessa situação. Meu pai sempre buscou me introduzir cedo, né, no ambiente, assim, da empresa. Me lembro como se fosse hoje. Criança, nas férias ele sempre me levava, mesmo que ali, naquele primeiro momento, fosse um olhar mais de brincadeira, algo assim, Uhum, sem uma aham, pressão, mas essa introdução cedo ali, àquele ambiente, principalmente quem tem na família um pai que empreendedor, uhum. passa por isso, né? E eu É, acho que é uma forma, né, de introduzir, assim, aos poucos. Mas, sim, como você sim. falou, tem pessoas que tendem a entrar no negócio porque se veem lá, gostam do Uhum. ambiente, e realmente ele é muito envolvente, É, né? é, Que quando é, você vai para uma área de negociação ali, de é, compras, de vendas, é, é é. algo envolvente, mas tem pessoas que realmente acham que não é para ele aquilo. É, E eu é. acho que isso é um ponto importante da gente abordar aqui, porque Uhum. isso mexe muito também É, com você. é. Com Será que emocional. isso é para mim? Será que Uhum. a questão da decepção, né, ali em Sim. relação aos pais? Eu fico imaginando hoje, meu pai com 78 anos, eu sendo o último filho homem, e Uhum. não dando continuidade a uma empresa com mais de 32, é uma Sim. pressão grande. Então, É, tomar é, essa decisão é um fator é. desafiador, né? Isso, tem implicações e consequências para a vida toda, né? Sim, E assim, sem romantizar, claro que é bacana essa convivência, né? Esse aprendizado, você crescer no negócio, mas tem os conflitos, né?
tem um conflito de pai com filho, né? Tem os momentos difíceis, tem o lado que você vê, às vezes, seu pai mais estressado, fazendo uma coisa que você não espera. Então, acho que não dá para romantizar esse trabalho com a família, mas sim, é uma experiência muito rica e que eu tive a felicidade, né? E acho que o privilégio disso, né? O valor do trabalho lá em casa era assim. Passou na faculdade, ok. Começou a trabalhar, agora você é alguém na vida, né? Sim. Então, isso foi muito forte pra gente, né? E aí foi onde eu comecei, só pra, assim, falar um pouco da minha trajetória. E aí, fiz psicologia, e aí durante a faculdade fui estagiar em empresas, porque é muito difícil você estagiar em clínica, e desde quando eu fiz essa terapia que eu sabia que eu queria ir para psicologia clínica, eu queria atender, né? Pelo que a terapia, o que essa psicóloga me possibilitou, eu falei, eu quero fazer isso, proporcionar isso para outras pessoas também. Mas era muito difícil estágio na área clínica, e aí eu trabalhei na Marquise, Pão de Açúcar, Vicunha, né? Fiz toda a minha carreira na faculdade em RH, que foi ótimo. Conflito, pessoas, desenvolvimento, aprendi muito. Mas assim que eu me formei, eu realmente fui para a clínica, né? Comecei a atender naquele movimento muito devagar e com calma, né? Depois de um tempo, eu fui morar em São Paulo, eu tinha esse sonho de fazer um mestrado fora. E fui morar em São Paulo, fiz mestrado na PUC, nessa área do núcleo junguiano, né, psicologia analítica, que aqui em Fortaleza não tem tanto, e lá em São Paulo é muito forte. E, paralelo a isso, fiz uma especialização de neuropsicologia na USP, também eu gostava muito dessa coisa de avaliação psicológica. E quando é para ser, né? Tava lá em São Paulo completamente imersa na clínica, e aí fui para um congresso, e lá me deparei com consultoria de empresas familiares. E eles me chamaram para trabalhar, gostei da sua experiência, você é psicóloga e também vem de família empresária. Então, essa junção aí, a gente precisa de ajuda para olhar esses conflitos nas empresas. E aí, durante esse tempo, trabalhei 4 anos em Cambridge, né, que é uma consultoria especializada em empresas familiares lá em São Paulo. Aprendi bastante. Quando me vi, eu estava de novo dentro de vários negócios, né? E eu sou apaixonada por empresa familiar, por essas histórias, né? Assistir o seu podcast com sua família, assim, acho muito rico a história, os valores, né? Dá para saber toda a cultura da CIM através daquele podcast, né? Frases muito fortes, muito marcantes, de muita sabedoria dos seus pais. Gostei muito, inclusive. E aí, Valderi, fiquei esse tempo em São Paulo, depois passei um tempo fora, em Chicago, também fazendo pesquisa, né? Tudo nessa área de empresa familiar. Depois que eu voltei, fiquei aqui só no consultório, que aí eu falei, vou fazer o que eu quero, que é atender, que é para psicologia clínica. Mas, devido a essa minha experiência com empresas familiares, começou a ter procura no consultório dessas famílias, né? Conflito de sucessão, conflito de acionistas, o conflito de herdeiros, os filhos, às vezes, isso que você falou, né? Querem trabalhar, mas estão em dúvida, ou então já estão no negócio, mas está tendo muito conflito entre marido e mulher que trabalham juntos. Então, acabou que isso é uma parte, né, dos meus pacientes, tem esse foco em empresa familiar, ou são sucessores, ou estão se preparando para assumir o negócio, ou já estão no negócio. Eu acho que hoje no mundo, a maioria das empresas são familiares, né? Se a gente for olhar para 90%. Brasil, é um número Não, o dado muito precisa isso. grande. 90% das empresas no mundo são familiares. São familiares. E realmente eu acho que alguns talvez negligenciem essa parte. E eu acho muito importante. Quando você falou da sua mãe, que ela foi a primeira psicóloga ali, Sim, e eu sim. acho que tem. Realmente, a nossa mãe é a nossa primeira psicóloga. No meu caso, a minha mãe, ela foi muito importante nessa transição de sucessão. Eu pude passar por vários pontos que envolvem uma transição de empresa familiar, até pelas divergências de idade. Meu pai bem mais velho, eu bem mais novo. Sim, sim. E não é fácil. Eu acho que ter um acompanhamento, ter uma pessoa com essa expertise igual a sua, podendo assessorar nesse momento, é muito importante. E aí vem uma pergunta, né, que eu acho como assim, como a terapia e esse autoconhecimento ele pode ajudar, né, você enfrentar esses desafios e esses altos e baixos, né, que o mundo dos negócios proporciona e também essas transições entre empresas familiares, como você falou, uma sucessão ou então a questão de introduzir um herdeiro no negócio. Tá, vou começar a falar primeiro assim, a importância das empresas familiares entenderem que tem características que são relevantes, né? Certo. Você decidir trabalhar no negócio da sua família, você precisa saber onde é que você está entrando. Né? Você está ali num lugar em que tem dramas familiares, questões não ditas, muitos conflitos emocionais, né?
eu acompanho muitas pessoas dessa faixa de 20 a 30 anos que estão nessa de entrar ou não. Então, eu preciso saber onde é que eu estou entrando. Eu preciso saber que meu pai vai ser meu chefe, que às vezes minha tia vai ser minha chefe, e é uma tia que eu não gosto, que eu tenho dificuldade de relacionamento, mas ela que vai ditar ali as regras. Eu preciso estar preparada para entender que a minha entrega tem que ser o máximo profissional possível, né? Não dá para entrar numa empresa familiar e não querer ter nenhum conflito, ou então achar que vai ser tudo bem, né? Tem questões do passado, tem privilégios, tem regalias, tem muitas coisas ali por trás que não são muito ditas, né? E que eu não posso ignorar, porque aquilo vai implicar diretamente na minha vida, no meu trabalho, na minha produtividade, nas minhas relações. Então, eu gosto de fazer, ter essa clareza. Vou entrar, vou. O que que eu preciso saber? Como é que tá aqui dentro? Como é que as coisas são elaboradas, né? Quem vai ser meu chefe? Quem que eu vou entregar resultado? O que que eu nunca vou mudar, né? Então, isso eu acho que é importante. Tem muitos aspectos emocionais que precisam ser vistos, porque a família é um sistema, né? Onde um elemento influencia todos os outros. E quando eu junto família e empresa, né? Essa combinação fica potencializada, né? Verdade. Então, eu acho que precisa, sim, ter esse olhar diferenciado, né? Quando eu vou trabalhar na empresa da família. E a sua outra pergunta é o benefício da terapia, então, de que forma que a terapia poderia ajudar Isso. nesse mundo do trabalho, né? Um pouco assim. Assim, Valder, eu acho que não tem como a gente falar sobre isso sem a gente fazer meio que uma retrospectiva, né? Do que a gente vem vivido, pelo menos nos últimos 4 anos. Porque o que eu tenho acompanhado nos estudos, o que eu tenho visto, né, o que eu tenho pesquisado, inclusive com alguns órgãos que eu ainda mantenho contato, né, como a PUC, como a Universidade de Chicago, é que desde a pandemia, acho que na pandemia a gente passou por um processo de um aumento desse mundo virtual, né? Ficou todo mundo isolado, ilhado, e aí aumentando o consumo de conhecimento, de material, de informação, todo mundo muito perdido. Foi um movimento muito difícil, desafiador, em que começou aquele boom das lives, né? Todo mundo se apresentava, todo mundo falava. Tem um pouco do que a gente chama dessa era da oratória, que todo Sim. mundo tem alguma coisa para falar, para ensinar. Eu acho que esse movimento começou muito na pandemia, onde todo mundo precisou tanto buscar informação, como saber como resolver os problemas, como não quebrar na pandemia. Sim. E também foi um boom dos problemas de adoecimento mental, né? Muita ansiedade, muita depressão, que eu entendo que foi um momento em que todo mundo precisou parar, olhar um pouco para si, né? Verdade. Precisamos aqui sair dessa roda viva que é o mundo e olhar para sua vida, olhar para os seus filhos, olhar para um casamento que às vezes não estava bom. Isso gerou um adoecimento e foi muito desafiador. Tudo muito potencializado, né? Tudo muito potencializado, né? Então eu acho que aí eclodiu uma coisa que era silenciado, né? Essa falta desse olhar para si. E ao mesmo tempo teve essa imersão do mundo digital, né? Que eu acho que começou na pandemia, mas que se potencializou muito de lá até aqui. Eu acho que tem aumentado, né? Onde acho que a pandemia tinha esse desafio, esse olhar para si, esse autoconhecimento, né? Se reinventar ali no meio daquele período. E eu acho que quando passou a pandemia, começou meio que todo mundo muito sedento para atrás do tempo perdido, né? Viajar mais, consumir mais, falar mais, ir atrás de conhecimento, ir atrás de informação. E eu acho que o movimento ficou mais acelerado, Verdade. né? Eu percebo isso. E aí o adoecimento aumentou muito. Porque aí veio junto com inteligência artificial, veio junto com esse choque de gerações, que é uma coisa que tem se ouvido falar muito, a dificuldade dessas gerações mais novas com os mais velhos das empresas, né? Tenho visto muitos executivos, também atendo muitos executivos pela minha facilidade de transitar em empresas, então é um grande desafio, né? Esse choque de gerações, a geração Z tem características completamente diferentes. Nós vivemos realmente numa velocidade exponencial de Muito tudo, grande. de informação, de rapidez, de sucesso, de respostas. E isso está tendo uma consequência, né? Um aumento da ansiedade. A gente tem de olhar cada vez menos para si, né? É uma frase que tem muito legal do Yuval, que é fechar os olhos para enxergar, né? Sim. Para enxergar dentro de você, para enxergar as suas questões, para enxergar, né, as suas angústias, os seus medos. Então, o adoecimento gera, né? Claro que tem infinitas possibilidades, mas muito por esse bloqueio do não poder sentir, do não poder ver, de não poder ter tempo para nada, de estar sempre correndo, de estar sempre sendo bombardeado, né? Porque hoje é isso, é velocidade, informação e sucesso. Você não se permite demonstrar essa parte mais frágil, né, do ser humano. Você sempre tem que estar se mostrando aí firme e é, no e como você falou, existe muito essa questão da
da tecnologia, né? Principalmente redes sociais, esse Uhum. efeito comparativo também, né? Isso, Isso é muito prejudicial, né? E isso. às vezes a pessoa passa uma imagem, isso às vezes até mesmo empresas e pessoas Isso, físicas passam imagens que não condizem ali com a realidade, com o dia a dia, né? isso. E esse efeito comparativo traz uma ansiedade, traz uma vontade de se tornar aquilo que talvez o percurso seja bem mais desafiador do que realmente é pregado, né? É pregado. Porque a vida compartilhada é mais valorizada do que a vida privada, a minha Sim. vida individual, né? Tem pessoas que se não compartilhar, se não postar, se não mostrar, não tem valor, né? E eu tô sempre fazendo exatamente isso. Como é que eu me comparo com outro, mas se eu não sei nem de mim, né? Onde é que eu tô, né? Para onde é que eu quero ir? Às vezes não é nem, Valderi, que eu não queira demonstrar fragilidade, é porque eu nem sei que eu tenho fragilidade, né? A Sim. gente está toda hora buscando tanto acertar, ter o sucesso, saber de todas as respostas, né? A gente confunde muito informação com conhecimento. Informação não é conhecimento. A sensação que eu tenho é isso, é que falta esse tempo de digerir, de olhar para si, de fazer algumas perguntas importantes. O autoconhecimento é isso, né? Uhum. Saber o que que eu sou, o que que eu tenho de bom, o que que eu tenho de ruim, o que que eu preciso melhorar, o que que eu nunca vou ser bom, né? Onde é que eu tô, para onde é que eu quero ir, para onde é que eu não quero ir, Existe né? uma vontade de buscar muitas informações e na maioria das vezes não existe a aplicação, né, daquilo que você buscou. É Eu porque acho que é são o mais. respostas para perguntas que eu não fiz, né? Até mesmo esse tipo de conteúdo, eu acho que podcast é muito válido, mas é o que eu falo, às vezes são muitas respostas para perguntas que nem eu fiz, né? São respostas dos outros, são modelos dos outros, são o que deu certo para o outro. Mas se eu só pegar e botar na minha vida, muitas vezes não vai funcionar. E eu fico recheado de informações de conteúdo que não tem a menor serventia. Por quê? Porque provavelmente eu não sei qual é o meu problema, né? Uhum, é Eu não sei verdade. o que que tá me gerando insatisfação. Não Isso sei se aumenta o a problema é o ansiedade, né? trabalho, que tem se falado muito, tá? O trabalho como vilão, o trabalho como adoecedor, né? Mas o que eu acho que a gente precisa falar mais é o mundo digital, o mundo virtual, né? Atrapalhando as conexões, né? Muito tempo ali. O que cansa é isso, é muito Instagram, é muito TikTok, é muito checagem de WhatsApp, né? Tenho certeza que se estivesse aqui eu e você e não tivesse assunto, eu e você pegar o celular e olhar, Sim, né? Esse tempo assim do se de conhecer, de diálogo, olhar, elevador você entra e ninguém olha pra ninguém, tá todo mundo no celular, né? verdade. Até no podcast dos seus pais, né? Assim, tem vários momentos que ele fala de um jeito que fica subentendido que é o momento onde ele para e pensa, né? Eu fiz isso, aí não deu certo. Aí eu parei, aí eu mudei de rumo, né? Ajustei a rota. E hoje, até nesse mundo corporativo, eu percebo isso. São muitos modismos, né? Tem que fazer isso, aí tem que ter SG, tem que ter não sei o quê, tem que ter esse tipo de profissional e a inovação. É tanta coisa que eu Sim, não paro para entender o que que meu negócio realmente precisa, o que que se adequa, o que que cabe, verdade. né? E aí fica tudo parecendo um retalho, coxa de retalhos, né? E eu acho que o grande segredo indo para o mundo empresarial de uma empresa é a constância, né? Se você quer mudar muito ali o caminho É, com frequência, com mais frequência do que deveria ser, você acaba não conseguindo chegar onde você quer, né? exatamente. Então eu vejo que realmente existem essas tendências, essas situações, e as pessoas tentam se espelhar naquilo, mas é É, desafiador. Você e demanda um tempo, demanda uma trajetória, demanda um é, percurso que não é rápido, né? Não é não é rápido, fácil. exatamente. E tem os desafios, assim, eu estou desde os meus 17 anos na empresa e eu pude vivenciar muitos projetos que não deram certo, outros que deram errados, outros que ainda estão em andamento. Uhum, E o sucesso de uma empresa, e eu digo sucesso, assim, não é ela ser a maior do mercado, mas eu acho uhum, que é você entregar aquilo onde você se propôs da melhor sim, forma possível, né? sim, Então, sim. ali, a colocar em prática o propósito que você vendeu para os seus clientes. Uhum, uhum, Então, acho que isso demanda bastante tempo. uhum, E eu vejo que eu sofri um pouco de ansiedade durante esse momento. E a uhum, ansiedade, se ela não for ali bem conduzida, bem trabalhada, ela uhum. realmente ela é um impedidor de você ter um avanço, né? Você fica Sim, muito, sim. potencializa muito as coisas, É, você foca demais. é. E por isso que eu perguntei sobre essa conciliação da terapia com o mundo empresarial, porque eu acho Uhum, que é super válido você fazer. Às vezes a é. resposta que você precisava
você tá tão ansioso e tão preso ali na sua rotina do dia a dia, você não consegue ter ali na hora, mas num momento como Exatamente. esse, você abre a mente e, poxa, é isso mesmo. Eu acho que terapia é esse lugar, né? Assim, é um lugar muito precioso, né? Você acha que o consultório e aquele momento que você tem com o paciente ali é um lugar muito precioso onde é uma raridade hoje, tá você e outra pessoa e nada, nenhum celular, né, nenhum tipo de outro estímulo para pensar, para refletir, para trocar ideia, para poder entrar em contato com as angústias, com os medos, né, para sair desse imediatismo que eu acho que é uma característica muito forte que a gente tem nos tempos atuais, né, da coisa ser rápida, ser para hoje. É tão interessante isso que às vezes eu indico alguns filmes, né, ou então algum livro para alguns pacientes e aí quando dá 10 minutos, não, doutora, achei aquele filme muito chato, não entendi nada. Não, mas, gente, essa busca desse prazer constante, né? Se eu não entender, ou então se for um pouco difícil que exigir uma reflexão, eu já não vou fazer. É muito impressionante, eu fico muito impressionada com isso, porque tem que vir um filme com a legenda, a explicação e a compreensão, né? E aí, para mim é o contrário. Quanto mais o filme intriga você, ou lhe incomoda, ou mais você precisa olhar algumas questões Com daquele certeza. contexto, né? Acho que filme, arte, livro, tudo nos ajuda para isso, né? Para que a gente possa olhar para dentro, Se colocar para numa situação que você. refletir, compreender, dar outro ponto de vista, né? Sim. E a ansiedade, Valderia, assim como o medo, são sentimentos humanos, né? Que fazem parte da gente, são sentimentos humanos, são necessários, fazem parte da sobrevivência, fazem parte da vida. O problema é quando isso é negligenciado ou é potencializado demais, né? Porque a ansiedade é isso, é um sentimento natural diante de uma situação em que eu tô ou acho que é o novo, né? Ou então eu acho que eu não estou preparada, ou que eu estou sendo pressionada. Eu vou ficar ali ansiosa e que eu preciso entender, me preparar melhor, saber nomear aquilo. Só que hoje, eu acho que tá um pouco banalizado isso, porque a Uhum. ansiedade está substituindo um pouco essa questão da pressa, tudo é pressa, Sim. né? Eu não tenho tempo disso, de parar, de pensar por que eu gostei do filme, por que eu não gostei, por que me incomodou, né? Deixa eu entender o que quis dizer, de contemplar mesmo as coisas. E a ansiedade hoje ela vem como um sintoma, ela não é a causa, né? É um sintoma de alguma disfuncionalidade, eu tô falando de ansiedade mais patológica, que não é Certo. essa que faz parte da vida, né? Uhum. É como uma patologia, como um sintoma de uma disfuncionalidade, que acho que é um pouco do que você falou. Ou vai me paralisar, em que diante da ansiedade eu vou parar, eu vou ter taquicardia, eu vou ficar ali, vou ter insônia e não vou conseguir fazer minhas atividades funcionais do dia a dia, né? E também tem outro oposto, que eu posso ficar muito agitada, que eu não consigo concluir uma tarefa, faço várias coisas ao mesmo tempo, que os dois são maléficos, no sentido de comprometer a minha vida, a minha entrega, a minha produtividade, né? E que eu acho que os tempos de hoje é um convite a não parar, né? Verdade. A não refletir, a não pensar. Né? Todo esse movimento de ter pessoas, de ter seguidores, de ter influenciadores que toda hora estão dizendo o que fazer para ganhar milhões, o que é certo, o que é errado, o que você precisa para atingir seus sonhos, é um lugar perigoso, né? E Porque tira a capacidade de pensar, entra né? num ponto que às vezes eu pego muito assim, pessoas ao meu redor, né? Essa busca, caso não alcançada, ela gera um sentimento de frustração, né? E essa Isso. frustração, ela é tão ruim quanto, né? E aí, falando sobre a parte de ansiedade, a minha mãe, ela falava assim pra mim, sempre quando ela me vê um pouco ansioso, ela diz: meu filho, nada vale mais do que a nossa saúde. Fique bem, o resto tudo tem um jeito. Se Aham. acalme, confie em Deus, fique tranquilo, que a gente vai conseguir passar. Se por acaso for um momento assim desafiador, algo do tipo, a gente vai passar por isso. Não Uhum. se preocupe, tem jeito e se acalma. Lembre-se que nada vale mais que a nossa saúde, procure se É. cuidar. Ela sempre fala uma situação que eu acho interessante e a gente pode entrar nesse assunto, que é vá fazer uma atividade física, porque quem Uhum. cuida do corpo, cuida da mente. E aí é um Sim, assunto que a gente poderia até falar, se tem essa sim. associação mesmo da questão da atividade física, você tá se exercitando, trabalhando o corpo, se Uhum. realmente melhora Uhum. essa saúde, né, Uhum. da Uhum. mente. Assim, acho que tem tudo a ver, né? Assim, atividade física realmente é uma coisa que faz parte da minha vida. Todos os dias, de 6 às 7, eu vou estar ou correndo ou na academia. É uma coisa que gera realmente um bem-estar absurdo, né? Tem a questão realmente da dopamina, de todos os neurotransmissores do bem-estar, né? E mais do que isso, eu acho que tem o que a gente começou a falar, né? A atividade física é esse convite, principalmente o esporte, que acho que é um pouco que você traz,
a disciplina, a constância, ao desenvolvimento, a construção de uma coisa que leva um tempo, que você precisa fazer todo dia um pouquinho. É aquela frase, né? O superpoder de fazer um pouquinho todos os dias. E eu acho que o esporte, ele dá isso, dá um limite, né? Tem dias que você precisa saber seu limite, você não vai aguentar, você tá cansado, o corpo não vai conseguir, mas vai do jeito que dá, né? Porque de alguma maneira você está ali fortalecendo o hábito, você está cuidando de você. Correr, como essas atividades aeróbicas, é um momento também de você poder parar, né? Sou super contra fazer várias coisas, ouvindo podcast, ouvindo música, porque eu acho que, mais uma vez, você fica bombardeado de coisa, enquanto que ali é para ser um momento você com você mesmo, né? Pensar na vida, às vezes havia angústia, um pensamento que você não está querendo ver, mas aí é que você tem que ver mesmo. E eu acho que é um pouco isso que o senhor me falou, né? Tá ansioso, tá aflito? Tem calma e, tipo assim, bota no papel, vê o que tá te afligindo, né? É o problema no trabalho, é uma dívida, é uma briga, né? É nomear, dar proporção, e eu acho que a atividade física entra nisso, é um momento a mais para você estar pensando na vida, parando, saindo desses estímulos, né? Vai pra academia, não leva o celular, pra corrida, não leva o celular, é um momento de você se conectar com você mesmo, Sim. né? E tem estudos e estudos Esquecer comprovados, né? O benefício que é a atividade física para tudo, para ansiedade, tratamento de ansiedade, tratamento de depressão, uma caminhada 20 minutos, o que quer que seja, né? Mas eu acho que é super importante. E também nessa construção do desprazer, que é muito difícil, né? Eu acho que hoje é isso, você pega o celular, rola ali no feed, você vai estar se alimentando de coisas que vão te dar prazer, vai disparar a dopamina e você vai estar querendo sempre cada vez mais estar se alimentando daquilo, enquanto que existe o movimento oposto, que é você dar conta do desprazer, fazer o que tem que ser feito, né? O esforço, a dedicação, o tempo, a construção, que é o que essa geração de hoje tem tanta dificuldade, né, de fazer. Inclusive você falou sobre corrida, né? Que é um dos esportes que eu acho que é um desprazer ali no início. É bem O primeiro desafiador. quilômetro é muito desprazeroso. Por isso que tem que sustentar, né? É verdade. Mas acho que você se colocar nessas posições ajuda também, né? Como você falou, se colocar numa posição de desconforto, para você realmente saber o que é necessário para você chegar num local, né? Então, isso lhe coloca numa posição de pensar e de analisar e usar aquilo como analogia para outros problemas que possam acontecer, né? No seu dia a dia. Do mesmo jeito que para você performar, né? Para você conseguir correr 5 km, você tem que começar aos pouquinhos. Em todas as outras áreas da sua vida, no estudo, no trabalho, numa coisa que você se propõe a fazer bem feito, você tem que começar da base, fazendo um pouquinho todos os dias, né? Até você ter uma profundidade, um conhecimento, uma fundamentação. E se eu não dou conta de 10 minutos de esteira ou de corrida, né? E para qualquer atividade, começar um esporte é horrível, você não sabe jogar, você não acerta uma bola, né? Então, esse prazer dessa construção, desse processo, que eu acho que hoje se perdeu muito, né? Sim. De você se tornar bom, apreciar o processo, que é uma frase que está muito dita, mas eu acho que tem que ter essa fundamentação do que é. Legal. Né? Assim, você pode falar que você já passou por empresas, né? E através de consultoria ou através de conselhos. E a gente pode presenciar várias gerações, né? Dentro de uma empresa. Ou então de empresas fundadas por gerações mais recentes e empresas fundadas por gerações mais antigas, mais conservadoras. Sim. Você consegue notar se existe alguma particularidade de cada uma delas? Como que funciona a mentalidade? Quais os problemas que uma vivencia são os mesmos que essa mais nova vivencia? Existe alguma mudança, assim? De uma empresa criada por uma geração mais nova, de uma empresa mais tradicional que já vem de gerações, assim, onde tem um fundador, tem uma cultura bem forte? Pois é, assim, eu não acompanho tanto, Valderi, assim, startups, empresas criadas por jovens, né? Realmente não é um público que eu atendo. Eu atendo mais executivos que já estão em empresas longevas, ou então que são sucessores de empresas familiares, né? Mas eu acompanho muito esse choque de gerações, né? Esse choque de gerações onde os mais jovens acham que o mundo está sendo criado agora e que o passado pode ser desconsiderado, né? E os mais velhos ficam muito assustados com a rapidez, a tecnologia, esse mundo em que os meninos já nascem, a geração de 20 anos já nasceu com o celular na mão, né? Sim. Então eu vejo que são gerações que eles ficam se olhando como se eles fossem excludentes. Ou só existe o jeito velho de fazer, velho que eu falo, né, tradicional, conservador, em que sim são pessoas que têm muito respaldo, muita experiência e que
toda a competência e conhecimento deles não pode ser jogado fora, mas também sim nós precisamos desse pessoal da geração Z, desse pessoal mais novo que está chegando com muito domínio do mundo digital, da tecnologia, da inteligência artificial. É a junção das coisas. E ao mesmo tempo os jovens não podem desconsiderar e achar antiquado tudo que os mais velhos construíram. Né? Eu acho que isso é uma característica muito forte. Eles acham que o mundo foi feito agora e que, né, o daqui para frente é o que importa e que o passado pode ser esgotado. Eu acho isso muito perigoso, né? Eu sempre trabalho muito isso com consultório. A gente precisa viver nessas 3 dimensões, né? Eu preciso considerar o passado, a minha história de vida, de onde é que eu vim, né? Não sou psicanalista e não trabalho com essa coisa de regressão e de traumas do passado, mas você precisa entender a sua história, né? De onde é que eu vim, por que eu fiz algumas escolhas, de que maneira que sei lá, a separação dos pais, ou então algumas questões de família influenciam na minha vida, porque assim, nós somos. Eu não posso ver o indivíduo separado disso, né? Do sistema, do ambiente, do meu nosso social. Nós vivemos em sociedade, nós somos os seres sociais. E um presente, claro, isso que eu tô trazendo mais, né? De eu saber quem eu sou, para onde eu vou, de eu dar um tempo nesse bombardeio de informações e entrar em contato comigo. E também essa projeção do futuro, né? Ter projeto de vida, eu acho que é uma das coisas muito importantes, né? Independente de onde você esteja. Né? O projeto de vida vinculado normalmente é ao trabalho, né? E o trabalho como sendo esse lugar em que eu me desenvolvo, em que eu aprendo, em que eu me relaciono, né? Em que eu posso melhorar, em que eu lido com limites, que eu acho que é uma palavra que as pessoas têm muito preconceito, né? Hoje tem muito isso. O que eu quero, eu posso, não existe o impossível, e isso é um lugar muito perigoso, né? Uma vez eu estava atendendo os pais, e eu não atendo criança, mas eu estava falando, né? e aí eu falei, acho que seu filho, a gente precisa pensar um pouco sobre limites, né? De repente, colocar um pouco mais de limites em algumas situações, e aí ela falou, mas ele é tão pequenininho para receber limites. Ou seja, a mãe já tem preconceito com o limite, já vê o limite como coisa ruim. E o limite é muito importante, é extremamente importante eu saber meu limite, até onde eu posso ir, até onde eu não posso, o que eu devo fazer, o que eu não devo. E o futuro também está vinculado a isso, né? O meu projeto não é fazer o que eu quero, é o que eu devo, o que eu posso, o que vai me desenvolver mais, né? E eu acho que fica esse choque de gerações. Meu desafio no consultório tem sido isso, botar pais e filhos, entender que a sucessão não é esse momento chave em que um vai sair e outro vai entrar, né? Que é um processo que começa, sei lá, né? Como você falou, com 17 anos que você foi trabalhar, já começou a ser feita a sucessão. E eu acho que é o momento mais impactante. Exatamente, mais impactante. Que é quando você chega com muita vontade de fazer tudo que não é feito e não entende que as coisas não funcionam assim, né? Exatamente. E você acaba batendo, vamos se dizer que uma frase com a cara na parede muitas vezes, né? E aí isso você ser resiliente nessa transição é muito importante. E aí já como a gente abordou essa questão de sucessão, eu acho um tema bem legal para a gente discutir, porque eu estou inserido nisso. Apesar de eu já ter vivenciado muitas fases, assim, muitos momentos, e entender que eu ainda estou no momento de transição, meu pai ainda está presente na empresa, apesar de hoje numa posição bem mais tranquila do que era antes, assim, não está muito envolvido na operação, ele é responsável por apenas um setor ali, mais específico da empresa, onde a experiência dele assim, conta demais. Eu brinco que hoje o que ele toca lá, os cabelos brancos fazem total diferença, porque não é fácil. Mas assim, eu acredito que a gente já venceu boas fases, né, da questão da transição. Os desafios, né? Dos desafios. E aí, pegando mais nesse gancho das sucessões, dessas transições, eu acredito que você pode falar que trabalha com diferentes, já trabalhou com diferentes empresas, diferentes perfis, né, e diferentes pessoas, níveis também de empresas grandes, empresas médias, acredito que pequenas também. Hoje, quais são os maiores desafios de uma sucessão? Assim, acho que tem 2 pontos, né? Acho que o primeiro é um pouco disso, de entender que a sucessão não é um evento que um vai sair, outro vai entrar, né? E depois, Roder, é um pouco assim, é de você considerar que normalmente o fundador, a pessoa que fundou aquele negócio, é uma pessoa que vem de uma situação de sobrevivência, né?
que precisa ganhar a vida, ganhar o pão, constrói um Às vezes império. começou do Do zero. zero, Mário, às vezes começa do zero, são pessoas que têm um tino para negócio, que são muito visionários, muito empreendedores, e que a vida deles se confunde com um negócio, né? Realmente, se tirar o negócio, eles não têm identidade, eles não sabem quem eles são. E quando chega um filho, né, filho ou filha, alguém que vai ser o sucessor, do mesmo jeito que ele tem um desejo absurdo de que aquela pessoa assuma um negócio, tome de conta, seja perpetuado, tem também muito medo, né? Porque se chegou outro filho ali adulto mais velho, significa que uma hora eu vou ter que sair, eu vou perder poder, as coisas não vão ser só do meu jeito, como ele construiu há 30, 40 anos, tudo era do jeito dele, a palavra final e ponto final. E a partir do momento que eu deixo espaço, que eu tenho um desejo de meu filho entrar, ou de a esposa entrar, ou de outras pessoas entrarem, eu preciso entender que sim, as coisas normalmente tendem a não ser mais só do seu jeito, né? Porque vai vir outras sugestões, outro jeito de fazer, a própria exigência dos mundos atuais, de serem feitas de outra gestão, né? Outros modelos, o que funcionou não funciona mais hoje, né? O mundo está mudando muito, é muito difícil mesmo, não se empreende mais como Sim. era antes, né? Então, eu acho que é isso a questão do poder, né? O medo de perder poder, o medo de perder espaço. Muitos fundadores, eles não têm hobbies, atividades que eles gostam de fazer além de trabalhar, né? Uma coisa que eu acompanho muito no consultório. Vamos descobrir quem é você além do negócio. Normalmente não tem relações sólidas com filhos, ou com esposa, ou com relacionamentos, porque é muita dedicação ao negócio. São pessoas que não investiram muito no intelectual, nem nas relações pessoais. Então, tem horas que vai vir a conta, né? Então, sair do negócio, diminuir a velocidade ou se aposentar é uma coisa realmente extremamente assustadora, né? Então, fica essa ambiguidade, o desejo que o filho assuma, mas ao mesmo tempo muito medo, né? Sim. De perder poder, de perder espaço, de o que eu vou fazer se eu não tiver empresa. Então, é todo um trabalho mesmo isso, de autoconhecimento, saber de si, se apropriar dessa história, mas entender que daqui para frente eu preciso recuar para que outras pessoas assumam, de poder se dar o espaço de descobrir hobbies, interesses, fazer coisas que nunca pôde fazer, porque, né, como seu pai falou, eu trabalhava de segunda a segunda, né, saía da empresa 9, 10 horas da noite, né, então eu acho que esse é o desafio, abrir espaço, ao mesmo tempo orientar e buscar essa identidade além do negócio. E é um pouco do que você falou, né? Tem essa sede quando os sucessores chegam, né? Com essa sede de fazer o novo, de fazer o que não é feito, mas existe um tempo, existe um jeito de fazer. Existe uma coisa muito importante que é a conversa, o diálogo, né? Não é chegar ali e dizer, Sim. nada que você fez presta, deixa eu fazer do meu jeito. E Que isso é um embate muito perigoso, né? geralmente no início os diálogos são bem ariscos, Acalorados né? são bem São acalorados. acalorados. E eu sempre oriento, pergunte, pai, o que você acha se a gente fizer assim? Né? E não excluir a experiência, porque o que às vezes tende a ser feito é isso. Tá aqui, o certo é isso, eu fiz o meu MBA e agora vamos fazer assim. Só que não necessariamente. O conhecimento formal é muito importante, mas não exclui a experiência dele. E aí é o jeitinho, aí é entrar a inteligência emocional, né? Sim, que é outro ponto também. Pergunta o que acha, conversa, né? Não fica nesse embate de ideias, mas o que é melhor para o negócio? Não é melhor para o pai nem para o filho. O que vai ser melhor para o negócio, para o resultado, né? Para a empresa, né? Então, existe toda uma orientação para essa comunicação fluir, para ter espaço dessa escuta, né? Sim. Para ter essa aproximação e o respeito, que é o mais Eu importante. lembro no início que os nossos diálogos realmente eram bem acalorados, né? E eu até, no episódio lá que a gente pôde falar um pouco sobre a nossa história, e se você não assistiu, você pode assistir ele, o primeiro episódio que nós Tá muito gravamos. legal, vale a pena. Eu falei sobre esses embates, e realmente, a inteligência emocional, ela é muito importante nesse momento. Só que quando você é novo, é difícil você ter essa inteligência emocional. É. Eu tinha muita dificuldade em lidar. Eu já saí várias vezes chorando da empresa porque era difícil, mas dentro de mim eu tinha um propósito. Era fazer aquele negócio dar certo. Porque eu já tinha me comprometido com aquilo. Sim. E a figura, eu já pude falar que a figura da minha mãe também foi muito importante para ela conciliar esses momentos. Mas a inteligência emocional, acho que ela vem muito também com a maturidade, com o tempo. Você passar por esses momentos desafiadores. Eu entendo que na minha época, hoje eu tô com 30 ali, fazem exatamente 13 anos, o mercado ele não era tão acelerado como é hoje, né? Sim. Então, assim, hoje as barreiras de entradas não são tão mais altas como eram antes. Então, esse período de transição, de sucessão, ele poderia ser trabalhado de uma forma mais branda, mais tranquila. Hoje eu imagino que deva ser bem
complexo, né? Mas dependendo do setor que a empresa esteja inserida, isso pode ser algo que pode levar uma empresa à falência. Sim, 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 Então, é verdade. como que você enxerga a sucessão hoje? Porque a gente vê que grandes grupos têm toda uma estrutura para fazer. Mas quando você olha para um médio, para um pequeno, talvez eles não tenham essa capacidade de ter uma estrutura que um grupo hoje que tem abrangência nacional, até internacional, tem. Assim, eu acho que tem um pouco do que você falou, né? Porque, por exemplo, as coisas se confundem porque você entrou no negócio o quê? Com 17 anos, né? 17 anos. Você era um adolescente ainda, né? Entrando nessa vida adulta, né? E esse desafio de o seu pai ser o seu chefe, né? Que é aquela história, os três chapéus. Uma hora você é o filho, outra hora você é o executivo, né? E outra hora você é o acionista do negócio. Então, a gente nunca sabe com quem que se está falando. Mas o que eu acho que... Por isso que tem essa recomendação de você trabalhar em outros negócios antes de entrar no negócio da empresa, né? Eu acho isso muito relevante. Mas é uma das coisas que eu me arrependo, de não ter vivenciado outros Não acho que é negócios. obrigatoriedade, mas se tiver oportunidade, eu acho que é muito importante, porque você entra num primeiro negócio sendo da família, né? Você não vai entender que o cara tá ali te cobrando, não é porque ele é teu pai, é porque isso é mercado, isso é trabalho, é resultado, você tá sendo pago para entregar alguma coisa, né? E tudo, disciplina, pontualidade, né? Pressão. É importante você trabalhar numa empresa, num negócio fora da família. E também porque nessa idade de 17 anos, Valderi, você tá querendo um pouco ter sua identidade, você precisa do reconhecimento do seu pai, você precisa se autovalidar, né? Você precisa de uma autoconfiança. E às vezes você vai buscar isso num lugar errado, porque você é um menino que tá lá tentando fazer as coisas e você não vai conseguir fazer muita coisa. E aí é seu pai dizendo, não tá certo, isso não é bom, você não é Você quer bom. ter a autonomia que Exatamente. talvez naquele momento você É, não existe, não né? existe, Então, eu acho que independente do tamanho do negócio, inclusive as empresas grandes, né, que tem uma governança bem estruturada, que tem programas de desenvolvimento de acionistas, existe isso. Você pode ir nas férias do negócio, tem um programa mesmo, sei lá, de 10 a 15 anos, você vai todas as férias, passar a tarde do negócio, para entrar em contato, para entender como é que é. Né? Depois, tem que trabalhar fora durante o estágio, ou então até mesmo depois de formado, tem que fazer o MBA. Tem várias empresas que já têm isso muito formatado, as regras de entrada do sucessor, né, dos herdeiros do negócio. E também tem que ter regra de saída, né? Porque no contrato que você não pode demitir, Sim, né? sim, Então isso é muito delicado também. Mas eu acho que quanto mais clareza tem, principalmente do pai, né, e do filho, de para que eu quero ela aqui dentro, né? É só para fazer as coisas do jeito que eu faço? Não, não vai fazer do jeito que eu faço, nem, né? Então a sucessão é muito isso, é muito mais, não é fazer do jeito que eu faço, é reproduzir o que tem valor, né? A história da cultura, da identidade, de pegar a experiência, mais transformar e colocar a inovação que precisa ter feita em toda empresa, né? Acho que os jovens, eles vêm com essa pegada. Mas é um trabalho a ser feito com, né? E não contra. Não é pai contra filho, é um sim, pai com filho, né? sim, saber lidar com esses conflitos aí é fundamental, né? E as pessoas perguntam muito, né? Assim, qual é a hora do fundador sair do negócio, né? Muitas vezes a hora é a hora em que o sucessor precisa assumir, né? Porque tem horas que os dois é muito cacique para pouca tribo, né? Não vai dar para Sim. ficar os dois. Então, tem um tempo da preparação em que então tá lá os dois juntos. Hoje tem essa opção de você fazer um conselho, né? Um conselho de sócios, onde o fundador pode ficar sendo presidente desse conselho, ele vai acompanhar as principais decisões, resultados, números, contratação de pessoas. Então, tem vários formatos em que ele possa ficar próximo, contribuir, né? Mas não ficar no dia a dia na operação, porque algumas vezes pode atrapalhar, já que o sucessor assumiu como CEO ou alguma coisa Uma do das tipo. coisas que me ajudou bastante, e assim, pode servir de conselho, né, para alguns que estejam passando por isso, era me aprofundar onde eu via que o meu pai ele era deficiente na questão Sim, da gestão, né, nesse sim, sentido. sim. Então, assim, quando eu cheguei, qual foi um dos primeiros pontos que eu vi que a gente poderia melhorar? Era a Uhum, questão do sistema, trocar o uhum, sistema. Então, eu sim. me responsabilizei em acompanhar toda essa transição. Uhum, Eu virei noites fazendo a sim. parametrização do sistema, Uhum, aprendi o máximo. Então, assim, é, aquilo eu dominava. E para a sim. empresa funcionar assim no novo formato, precisava Uhum, ter alguém que dominasse. exatamente. Então, eu procurei me inteirar e me especializar em situações onde ele Ele não não tinha dominava. esse dom. Sim, Isso ajudou muito a sim. gente
parar para pensar e refletir. Realmente faz sentido. Eu acho que a gente está se complementando. A gente está aqui isso para mesmo. se complementar. Eu acho que uma dica é essa. Não é fácil. Eu levei muito. Eu bati muito de frente assim, com a parede. Já você falou sobre a questão da inteligência emocional. Eu não tinha, saí de lá muitas vezes chorando. Né? Então, assim, é algo que você tem que adotar uma estratégia. Principalmente a gente que não teve essa possibilidade de ter um apoio nesse Uhum, momento. Eu tinha um uhum. apoio da minha mãe, mas era uma figura ali que ela, apesar de ela tentar ser imparcial, Uhum. tem a questão do sentimento ali, né? Sim, a Mãe é sua mãe mãe e também trabalha esposa. no negócio, E é né? Tudo esposa. misturado. Mas eu acho válido. Outro ponto também, quando a gente foi fazer transição de contabilidade, eu assumi isso para mim. Então Uhum. eram setores fundamentais para a empresa, onde eu Sim. entrei de cabeça, assumi a responsabilidade. Uhum. E agora, lógico, você tem que fazer dar certo. É, Então, a é. partir do momento que você assume isso aí, ele consegue lhe enxergar de uma forma onde você chegou para agregar e não para Uhum. competir, Uhum. Uhum. fica mais natural. Eu É acredito que isso verdade. ajudou muito É. a nossa transição e a nossa sucessão. É uma boa estratégia, né? Isso, acho que é tanto começar em áreas complementares, né, Valderi? Acho que hoje alguns setores já chegam na expectativa de pegar a caneta e cuidar do financeiro, e não é assim, Sim. né? Eu acho que tem que ser centrada mesmo aos poucos, estagiário, começar mesmo no chão de fábrica, né? Entender o negócio. E eu acho que às vezes até alguns fundadores também cometem esse erro de ter a vaidade de botar um menino com 20 anos para ser um diretor comercial. Mas, gente, né? É até Perspectiva. né? É difícil, né? É um lugar muito perigoso, Algo muito difícil. impositivo, né? Porque não tem condição, ele não vai conseguir entregar, né, o resultado de um diretor comercial. Precisa ter os passos, a construção, o processo. Então, eu acho muito importante isso de começar de baixo mesmo, né? E é muito importante isso que você falou mesmo, em áreas complementares, mas que são estritamente importantes, né? Importantes. Marketing, contabilidade, TI, né? Porque normalmente os fundadores, eles são muito visionários mesmo, eles são de fazer negócio, né? Sim. Mas a gestão, aquele. Comprar e vender, meu pai fazia Exatamente, muito bem. Eu não exatamente, poderia chegar lá e competir com ele. Não, deixa exatamente. esquece, eu que vou fazer isso agora. É uma boa estratégia mesmo. E assim, a gente falou muito sobre inteligência emocional, né? Hoje, como Hum. é que você definiria o que seria ter inteligência emocional no ambiente corporativo? Eu acho que a gente pode melhorar esse conceito de inteligência falando um pouco mais de saúde mental, né? Certo. Que é um tema que eu acho que, graças a Deus, está muito em voga e precisa ser falado mesmo, né? Porque o conceito de saúde mental pela OMS é exatamente você conseguir viver, né, com um relativo bem-estar, né? Desempenhando suas atividades funcionais no trabalho, na vida social e em comunidade. Né? Tem esse conceito. Que, claro, que isso não quer dizer que é sem estresse, que é sem dificuldades, mas você consegue desempenhar suas atividades funcionais sem grandes prejuízos, né? E nessas esferas, trabalho, vida pessoal e comunidade, né? Essa coisa do pertencimento, de fazer parte. Então, eu acho que é um pouco disso, desse equilíbrio, né? Que acho que a inteligência emocional está mais ligada também a esse equilíbrio. E da gente contrapor isso com os excessos, né? Que eu acho que está estritamente relacionado a não saber o que eu quero e ficar muito direcionado pelo outro, né? Se eu não sei de mim, o outro vai lá no Instagram dizer o que é bom, o que traz felicidade, e eu vou atrás, Sim. né? E também a questão da reatividade, né? A inteligência emocional se opõe a isso, de acontecer uma situação e eu ficar completamente perdida, ou reagir emocionalmente, né? Ou então não saber segurar ali os impulsos ou sentimentos, ou então nem saber o que eu estou sentindo, né? Que eu acho que é uma coisa que é mais grave. Nós não fomos educados, né, Valderi, para lidar com o sentimento. A gente estava chorando quando era pequeno, engole esse bico e segue a vida, né? Assim, os nossos pais, acho que no meu principalmente, né? Sou de uma geração anterior a você, tinha muito essa coisa do autoritarismo mesmo de não ter problema. Acho que hoje até que está se falando mais, até demais, né? Mas é a inabilidade de lidar com o sentimento, né? Com frustração, com impotência, com limite, né? Que faz parte da vida. E eu acho que isso, às vezes as pessoas negligenciam um pouco essa questão de você entender o que seria inteligência emocional, ou então trabalhar isso dentro de você, porque Uhum, você só vai conseguir colocar à prova em uhum, momentos de crise ou momentos uhum. difíceis. E a Exatamente. vida, a gente nem sempre vai ser só de crises e nem sempre vai ser só de momentos bons. Então É. tem pessoas que talvez
tá num momento bom, não, tem uma minha inteligência emocional eu Sem sou adversidade tá tudo tranquilo. certo. Agora, quando se coloca num momento de crise, é onde você realmente É, tem uma noção de como que você tá, né, nesse aspecto de é, saúde mental. exatamente. E acho que é isso. A gente mais uma vez falando desse hiperestímulo que a gente vive, né? Será que eu estou realmente tomando decisões pensadas, cuidadas, conscientes, de acordo do que eu quero ser, para onde eu quero ir? Ou será que eu estou só reagindo aos estímulos que me chegam, né? Eu acho que isso é uma boa reflexão para a gente entender, né, o que é a inteligência emocional, de você reagir adequadamente a diversos estímulos, né? Sejam no trabalho, seja em casa, seja na dificuldade, seja a hora de tomar uma decisão em que você vai precisar desagradar muitas pessoas. Abrir um pouco a mão do que os outros estão pensando de você, né? Que eu acho que também tem muito isso, as pessoas estão priorizando mais o parecer do que o ser, né? Eu tinha um pouco de problema com isso, assim, eu notava que eu potencializava muito o que eu, tipo assim, imaginar o que as outras pessoas poderiam estar pensando da minha ação ou da minha Uhum, reação. E uhum, na verdade isso é prejudicial bastante. Eu tava potencializando muito isso. Eu é, aprendi a não potencializar. Isso me é, ajudou bastante. é. E eu digo tanto no mundo dos negócios como Uhum. no mundo pessoal. Eu não tenho como controlar o que o outro vai pensar de mim, né? Eu posso saber o que eu quero e saber que, primeiro, nunca vou ser amado por todo mundo, nem Jesus Cristo foi aprovado e amado por todo mundo, né? Eu não posso ter essa pretensão que todo mundo me ame, me apoie e ache o máximo que eu vou fazer, né? Muito pelo contrário, muitas das decisões mais importantes que eu tomo, algumas pessoas da minha família não apoiam, não entendem, né? Por isso que, mais uma vez, a gente volta para esse ponto, Avador, eu preciso saber de mim, né? Para onde é que eu vou, o que que eu tô fazendo, o que que eu quero da vida. Porque toda hora vai chegar alguém dizendo, faça isso. Vai lá no Instagram dizendo, a vida boa é essa, todo mundo viajando, tá todo mundo feliz. Então, se você não souber, você vai ficar completamente perdido. E, além disso, refém dos outros, né? Eu quero toda hora garantir que pensem bem de mim. Então, eu não vou desagradar ninguém, eu não vou falar o que eu penso, eu não vou cuidar da minha vida, eu vou estar toda hora refém da referência do outro, né? Então, esse controle do que os outros pensam é muito comum hoje, ainda mais quando a vida é toda hora escancarada e valorizada pelas redes sociais, né? E faz parte disso, né? Às vezes eu falo no consultório isso, que metade da maturidade da minha vida tem a ver com eu saber que eu vou desagradar pai e mãe, por exemplo. As pessoas mais importantes, muitas vezes eu não vou conseguir fazer o que eles esperam de mim, né? Porque eu tenho escolhas que eles não compreendem, né? E Enfim, então tá tá certo, né? tudo Tá tudo bem. bem. Desde que eu tenha consciência, né, da escolha, a escolha é isso. Vou perder algumas coisas, vou ganhar outras, né? Verdade. É, a gente pôde falar, acho que a gente tocou em vários assuntos aqui, bem interessantes, acho que relevantes. Mas hoje, se você pudesse pontuar, assim, de forma resumida e objetiva, para quem hoje visa sentar numa cadeira ali de um gestor, de um líder, o que que se precisa ser trabalhado para você adquirir uma saúde mental, uma inteligência emocional, vamos dizer, boa para lidar com as adversidades, com os desafios que essa posição proporciona. Uhum. Né, assim, além do conhecimento técnico, é óbvio, né, de muito preparo, né, eu acho que hoje existe isso, porque é tanta informação, mas eu acho que a gente precisa ter muita clareza da profundidade do meu trabalho, da minha entrega, do que eu sou bom, né, mas aí, Valdir, a gente vai voltar para a fase clássica do Sócrates, né, que é o conhece-te a ti mesmo, né, que eu acho que é isso, saber de mim, saber para onde eu vou, quais são meus valores, o que que a empresa quer de mim, e também considerar, né, as pessoas. O diálogo, o olho no olho, ouvir, escutar, né? As pessoas têm muita dificuldade de parar e escutar o outro. Muitas vezes, até mesmo atendendo famílias, as pessoas falam não sei o quê. Ah, mas ele não quer, mas você já perguntou? É mesmo, eu não perguntei. Pois é, pergunte, escute o outro. O que que ele tem para dizer, né? Eu gosto muito das coisas do Nizam e esses dias mesmo estava vendo alguma coisa que ele falou que era um pouco disso, né? Converse com o pessoal da base, converse com sua equipe, converse com todas as pessoas, né? Porque na maioria das vezes a solução dos problemas está lá mesmo. As melhores ideias saem da sua própria equipe, né? Então, e muito cuidado com essa coisa do sucesso, né? Eu quero sucesso, eu quero número. Às vezes a gente acaba passando por cima de valores, de pessoas, e
o básico é isso, né? Ser bom no que você faz, saber quem você é, para onde é que você está indo, e entender que você não faz nada sozinho, você precisa de pessoas, né? E não é só de líderes, é de todas as pessoas da empresa. Então, olhar para o outro, saber se comunicar, né? Tirar uma horinha, né? Às vezes eu aconselho isso, eu oriento um pouco disso no consultório. Tira uma hora para passar com uma pessoa da sua equipe toda semana, né? Não, ou da empresa como um todo, se você é o fundador, se você é o dono, né? Porque as pessoas conhecem seu cliente, as pessoas sabem as dores da sua empresa. Sim. Só que ninguém tem tempo para isso. Ou eu tô toda hora fazendo curso, ou toda hora ali checando alguma coisa. Essa vida atropelada, né? Tá cobrando um preço muito alto, Verdade. né? Verdade. O Papa Francisco, ele falou uma frase que eu gosto muito, que ele fala isso, né? Que o cansaço nos impede de ver as coisas com clareza. Né? E o cansaço eu uso nessa sobrecarga que a gente vive de coisas. A gente não consegue ver os problemas com clareza, ou onde é que está a dificuldade, qual é a causa disso. A gente vê sintomas. A ansiedade, o estresse, o adoecimento, né? Mas existe toda uma camada por baixo disso que precisa ser olhada. E se eu não souber de mim, e se eu não considerar os meus sentimentos, eu também não vou considerar o do outro. Né? Os gestores hoje têm muito falado isso, como é que vai ser, o que eu faço para motivar a minha equipe, mas se eu não consigo dar conta dentro do que está passando na minha vida, na minha casa, com meus problemas, como é que eu vou dar conta de olhar para a minha equipe, para o problema de uma pessoa que é importante para o negócio? Né? Vai sair passando por cima de tudo. É um desafio, realmente. O gestor hoje ele tem que lidar com as suas emoções e com as emoções da equipe. Eu acho que as emoções da equipe, né, no sentido disso, né, Valderi, de entender que as pessoas podem errar, né? Sim. De entender que todo mundo está nesse processo de evolução, de melhoria, de desenvolvimento, de entender que existem outras coisas além de só resultado, número, né? Enfim, de dar espaço para fala, para escuta. Tem se falado muito isso nesse conceito de segurança psicológica, Sim. né? Um ambiente que as pessoas possam errar, possam se expressar, possam dar ideias. E se fala em inovação, mas ninguém da empresa pode dar um pio. É complicado, né? A gente, trazer um exemplo prático aqui, a gente teve um momento onde a gente estava construindo um pouco da imagem da empresa e surgiu-se uma necessidade de desenvolver um slogan, onde hoje o nosso negócio ele é um negócio voltado para alimentos, na sua grande maioria proteínas, carnes, e a gente sempre teve muito cuidado em dizer que a melhor carne da cidade ou a maior qualidade, porque isso é uma percepção do consumidor e não nossa. Sim, É do sim. cliente. Eu não posso me autotitular assim se eu não for tiver essa aprovação pelo cliente. E aí a gente fez o quê? Vamos rodar a empresa e perguntar aos nossos colaboradores Legal. o que eles acham, né, da empresa. E um deles, hoje o nosso slogan, ele é assim, por isso, contar um pouco a história, porque um dos nossos colaboradores falou: Poxa, Júnior, vocês têm uma história tão bonita. Começou com teu pai, tua mãe, do zero. Você chegou aí, tá construindo, contribuindo para a empresa continuar no mercado, indo bem. Por que você não coloca confia em nossa história? Né? Olha, E aí sensacional. foi algo que realmente deu aquele estalo aqui. Cara, tá aí um slogan que realmente faz sentido. Então, assim, a gente não tá impondo nada. E aí você falou, a gente escutou a empresa e às vezes... Isso foi um exemplo de uma ideia baseada numa parte do slogan, mas isso pode ser aplicado a diversos contextos, Com né? certeza, com certeza. Mas, doutora, a gente chegou aqui a 1 hora de podcast. Eu queria agradecer demais a sua presença. Passou rápido. Foi. Foram muitos conteúdos, muitos assuntos legais da gente poder abordar e aprender. Eu tenho certeza que pessoas, os nossos ouvintes, os nossos clientes, os nossos parceiros, vivenciam isso na sua realidade. Hoje nós temos muitos donos de restaurantes, donos de supermercados, empresas que fornecem alimentos para outras, né, terceirizam esse serviço. E acredito que na sua grande maioria sejam empresas familiares, onde tenham primos, primas, filhos, irmãos. E a gente sabe que do dia a dia deles passar por situações que a nossa conversa com certeza pôde abordar alguns assuntos. Mas eu queria agradecer pelo convite. Eu imagino que a sua agenda, a sua disponibilidade seja bem corrido e você ter topado, eu fiquei muito feliz. E eu queria que você falasse um pouco também, se quiser falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre a clínica
Espaço Amora, não é isso? Espaço Mora, Espaço Mora, isso. que você tem. Então, fica à vontade, fala aí para os nossos ouvintes Uhum. um pouco do seu trabalho. Passou rápido, né? Passaria o dia falando sobre isso, realmente é um tema que eu gosto muito. E é isso, né, Valdir? Um pouco do meu propósito tem a ver com isso, né? Proporcionar esse espaço em que as famílias possam conversar, falar, tirar debaixo do tapete, né, os incômodos, os medos, as inseguranças, e trazer isso à tona em um lugar seguro, em um lugar confiável, em um lugar que a gente possa endereçar as questões e os conflitos de forma muito respeitosa, né? Porque eu acho que a gente está ali lidando com o que tem de mais precioso, que é uma família, que é uma história, que é uma construção. Então, assim, é um trabalho de extrema responsabilidade e que as pessoas têm buscado e a gente tem conseguido ótimos resultados nesse sentido, né? De conseguir estreitar essas pontes, de colocar comunicação, de colocar diálogo, né? Claro que não é fácil, não é de uma maneira mágica, mas as pessoas algumas vezes chamam, às vezes eu atendo um filho, né? E aí o pai vai lá uma vez, vai lá tomar um café, e quando vão eles gostam, porque é isso, é esse espaço, né? Todo mundo acaba que também, o líder tem esse lugar muito sozinho, muito Sim. solitário, né? De falar das dores, de falar dos desafios, todo mundo tem suas questões emocionais, seus dramas aí que são difíceis de ver, né? Então esse trabalho é muito precioso e de muita contribuição nesse sentido, né? É uma troca muito rica. E as pessoas gostam e é importante olhar para si, falar dos problemas, pensar em soluções, às vezes até voltar a falar com filhos, com relações que às vezes estão rompidas ou estão distantes, né? Trabalho entre primos, enfim, marido e mulher, tem diversos contextos, né? E o Espaço Mora, esse é o meu consultório, né, que eu atuo. Que também tem pacientes que não são de empresas familiares, tem médicos, tem executivos, tem pessoas normais, Sim. não é só voltado para isso, mas que é uma bela jornada. Legal. Bom, a gente vai deixar o Instagram do Espaço Mora aí para vocês poderem conhecer um pouco o trabalho da doutora Liana. Eu já pude ser paciente dela, a gente já pôde falar um pouco sobre as minhas vivências, né, no dia a dia. Eu acho válido, assim, quem não teve uma experiência de fazer uma terapia, fazer, se dar a oportunidade, né, de se colocar nessa posição. Sim. Até eu brinco que hoje a gente, assim, todo mundo numa empresa, dependendo do seu cargo, você tem para quem rolar o problema. Você rola para cima, rola para cima, rola para cima. Mas hoje, na posição que eu tô, e acredito que muitos, independente do tamanho da empresa, estejam, quando o problema chega para você, você não tem para quem rolar. Você tem que absorver aquilo e resolver. E esse momento de você estar bem com a sua saúde mental é muito importante para você saber lidar com isso, né? Como diz seu pai, quando o problema vem, você tem que trabalhar mais, Sim, né? Achei genial aquela frase dele. É isso mesmo, você tem que trabalho, tentar trabalho e trabalho. olhar para onde é esse problema, o que está acontecendo, não adianta fugir. Que hoje é isso, você vai fugir, vai para a rede social, vai para as distrações, Com que toda certeza. hora nós somos convidados para isso, né? E ele falou uma coisa que eu achei legal, é trabalhar mais. Verdade. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui. Quem puder e achar que o conteúdo seja relevante, compartilhe esse nosso podcast, curte, se inscreva e nos acompanhe. As nossas redes sociais também vão estar aqui. No Instagram da CM você pode ver um pouco do nosso portfólio de produtos, um pouco do nosso trabalho. E é isso. Agradecemos. Até o próximo.